Então, foi uma criança que eu sempre gostei muito de desenho, né? E, inclusive, foi um instrumento que me facilitou a minha interação com os demais colegas, pois eu era muito tímido. Então, o desenho, de certa forma, me fez eu sobressair nos trabalhos manuais que existiam, né? Aquilo me ajudou muito. E assim foi a minha vida toda. Eu peguei muito cedo o hábito da leitura. Então, quando eu deparei com as ilustrações do jornal e as charges, naturalmente me despertou uma atenção para aquele tipo de trabalho, né? Eu pensei, nossa, que bacana, eu quero ser isso aqui também. Então eu comecei a fazer meus próprios desenhos, meus cartoons, das revistas também que eu lia, e fui juntando tudo numa parte, mas não mostrava para ninguém. Eu alimentando aquele sonho de querer ser um cartunista. Foi com bastante vergonha lá no Correio Brasiliense, com aquela pasta vencendo o obstáculo danado. Aí cheguei na editoria de esporte com a minha pasta, mostrei para o editor, né? Eu recordo até o nome dele, o Jorge Martins, que eu considero inclusive até um padrinho da minha profissão pela chance que ele me deu. Foi então que eu estava falando que eu gosto muito de desenho, gostaria de ser cartunista e apresentei a pasta para ele. No início de fevereiro, saiu meu primeiro desenho no jornal. Eu não dormi à noite. Não é força de expressão, não. Eu não dormi realmente à noite na expectativa de no dia seguinte ver o meu desenho estampado no jornal. Então eu me tornei profissional realmente. Brasília me formou. E esse contato meu com o Ziraldo, ele foi se aproximando, né? A partir do momento que eu também comecei a realizar o Salão Internacional de Humor de Caratinga. A minha ideia inicial, quando eu ainda morava em Brasília, era fazer lá, né? Um desejo de fazer em Caratinga, mas eu tinha que fazer um primeiro que eu estava lá, né? Eu não consegui fazer o de Brasília, mas então eu voltei para Caratinga, né? Voltei por conta própria, por desejo mesmo, porque eu sempre fui muito interiorano. Achei que podia seguir minha carreira aqui com o advento já da internet e tudo, né? Ficar perto dos meus pais, perto dos meus amigos, né? E com o advento da criação também do Salão de Humor de Caratinga, eu resolvi fazer o cartaz, mas fui ao Rio de Janeiro convidar
o Ziraldo para que viesse prestigiar o primeiro Salão de Humor de Caratinga, né? E já tem uma preliminar para pedir para ele fazer o segundo cartaz. Foi meu primeiro contato, né? Depois eu já adulto, né? Profissional com o Ziraldo. Aí eu fiz o segundo, eu fiz o cartaz também, no terceiro entrei em contato com ele, fez o cartaz do terceiro, né? E do quarto já pedi um outro artista para fazer, eu achei que a minha intenção inicial era diversificar com cartunistas, né? Convidei o Quinho, né? Um grande cartunista também. Aí, quando eu fui fazendo os demais salões, mais por inibição minha, eu não procurei o Ziraldo, né? Porque eu sempre achava assim, vou incomodar o cara é muito trabalho para fazer, né? Eu tinha essas coisas comigo, né? Então eu fiz o quinto também, do cartaz do quinto. Eu estou falando tudo isso porque isso foram coisas que foram me aproximando do Ziraldo. Quando eu pedi fazer enfim, tomei a coragem novamente de pedir, ele fez o sexto. Aí eu fiz o sexto e perguntou, aí foi vendo o salão, né? Nos lugares que ele viajava, ele via os comentários sobre o Salão de Humor. O Salão de Humor está muito bacana, os artistas tudo comentando com ele, né? Então ele fez do sétimo, do oitavo, do nono. Quando eu cheguei no lançamento do livro do Ziraldo, né? Eu ouvi na imprensa que estava lançando o livro, justamente na época eu estava lançando o meu também. Então falou, uma oportunidade bacana de eu pedir o Ziraldo para fazer o cartaz do próximo salão, né? E com aquele receio de sempre, apesar de eu estar sempre solícito. Na hora que ele cabeça baixa fotografando, ele é muito atencioso para dar os autógrafos, né? Então, quando ele levantou e me viu, ele falou assim, ele levantou, esse menino aqui é doido. Ele faz um salão internacional, falou brincando assim, né? Lá de Caratinga. Aí estava o governador de Brasília do lado lá, e me apresentou o governador, e foi falando, e eu estava com tanto receio o Ziraldo vai estar super assediado, né? Eu parar para pedir um cartaz do salão, veja bem, ele olhou para mim e falou assim, eu faço cartaz de salão de humor de Caratinga, quantos que eu já fiz, Edra? Aí foram 6, né? Então, daqui para diante, eu quero fazer o meu salão, o cartaz até eu morrer, eu quero fazer o salão. Igual eu faço para o Salão da Previdência lá no Rio. Nossa, aquilo também foi uma grande felicidade que eu tive, né? Aí quando eu fiz a criação da Casa Ziraldo de Cultura, um grande sonho meu também, porque quando eu voltei para Caratinga, eu vim com isso na cabeça. Porque, ainda mais quando você sai de Caratinga, aí você vê a dimensão do nome do Ziraldo lá fora. O Salão de Humor é uma homenagem perene para você. Todas as edições do Salão de Humor é em sua homenagem.
Ali, no 10º salão, foi a inauguração da Casa Geral de Cultura. Vieram vários cartunistas de fora, o próprio Agnaldo Timóteo veio, porque o Agnaldo Timóteo era tema do salão, né? Veio a turma do Pererê todinha, e deixando claro que aqui o nome é do Ziraldo, mas que o espaço era de todos os artistas, né? É difícil ver uma cidade do Porto de Caratinga e ter tantas pessoas de nome importante no cenário artístico. O Salão de Humor, eu fui continuando dando a continuidade, né? Isso foi projetando. Hoje não tem nada em Caratinga que projeta mais o nome da nossa cidade que o Salão de Humor. Porque já mais de 75 países, artistas de mais de 75 países, já mandaram trabalho para o Salão de Humor, né? Esse ano, só esse ano foram 59. E isso, quando difunde, quando o nome de Caratinga, quando está divulgando o salão, e difunde quando os artistas desses respectivos países ganham também. Então o Caratinga fica sem evidência. A própria vida do artista, ela não é fácil, né? Tudo que tu vai fazer é tudo muito difícil. E tudo, quando em relação à cultura e à arte, fica sempre em segundo plano. Se tiver que cortar alguma verba, tiver que cortar um apoio, a primeira coisa que vai é na cultura. E eu realizo o Salão de Humor com a sensibilidade de artista, né? O que chateia, o que ele gosta, porque muitas vezes eles participam nem pelo valor do prêmio e tudo. Isso é um incentivo, mas da visibilidade do seu trabalho, né? Até deixar uma oportunidade aqui, que me depara, de que eles saibam que na minha mente, no meu coração e nas minhas orações está o meu agradecimento. Sou muito grato a essas pessoas que vêm me ajudando, que foi a forma de viabilizar o meu sonho. Então eu conquistei meu espaço, né? E agradeço imensamente a Deus de viver do que eu gosto, né? Passar essa minha vida ao longo desses 45 anos fazendo o que eu gosto e o que é importante também, colocando em prática o dom que Deus me deu.